boa tarde. Estamos aqui novamente no nosso Quebrando com Vida. Hoje é um dia muito especial, recebendo o nosso amigo Dr. Leonardo Navarro. Vamos aguardar, que eu acredito que ele esteja entrando para bater nosso papo. Hoje vai ser um papo muito gostoso, vai ser sobre direito à saúde em tempos de pandemia, um tema interessante para todos. Todos nós estamos precisando de alguma coisa nesse sentido, em alerta, né? Vamos ver se o Dr. Leonardo entra. Vamos aguardá-lo. Enquanto isso, vamos batendo um papo. Hoje vamos falar sobre vários assuntos interessantes do direito à saúde. O Dr. Leonardo entrou aqui, vamos lá? Vamos lá, ele está entrando. Só um minutinho. Doutor Leonardo, Ô, boa Camila. tarde. Boa noite já. Boa noite, boa noite, boa noite. Que horas são? 6h30, boa noite, boa noite. Tudo Boa bem? noite. Tudo bom? Tudo ótimo. E você? Bem, graças a Deus. Obrigada por aceitar nosso convite. Um prazer estar aqui com você de novo. Estou ajustando aqui a nossa improvisação de pedestal aqui, mas está funcionando. Hoje eu estou em casa, na outra Eu live também, nós fizemos... Na outra live nós fizemos, eu estava no escritório, lá tinha um pouquinho mais de estrutura, aqui eu estou improvisando, mas está não tem funcionando, foi problema. bem. Já é a segunda hoje na sequência, muito legal, deu Muito para gostoso. conversar bastante. Vamos lá, Camila. Vamos lá, eu vou fazer uma breve introdução, apresentação de você, dispensa apresentações, pelo menos para muitos dos que estão nos assistindo agora. O doutor Leonardo, além de ser um amigo pessoal muito querido meu, é amigo do meu marido de muitos anos, as famílias nós somos muitos amigos. O doutor Leonardo é um especialista em direito médico, ele é advogado aqui em São Paulo, sócio titular do escritório Sobral Navarro Advogados, ele é membro efetivo da Comissão de Direito Médico e de Saúde da OAB de São Paulo. Para mim é uma das referências nesse assunto, é a pessoa que eu consulto, que eu indico, que eu confio, não tem pessoa melhor para falar desse tema do que ele. Então, hoje a gente vai conversar sobre vários assuntos do direito à saúde ligados à pandemia. É um assunto que mexe com todos nós, não é só para advogados esse assunto, porque a gente precisa... Eu comentei com ele antes de entrar aqui que eu usei, eu precisei me socorrer da telemedicina agora, por conta que eu não podia sair de casa com a minha mãe. O Léo, eu vou chamar de Léo, porque é um amigo íntimo, não tenho formalidades, é um bate-papo entre amigos aqui, né, Léo? É isso aí. Você quer fazer Eu não vou alguma te chamar, introdução? eu não vou te chamar de Mila, porque aí fica muito íntimo. Eu vou Pode chamar de Camila. chamar. Não, é isso mesmo, né? Primeiro agradeço toda a apresentação, acho que tem algumas pessoas que estão entrando, que eu estou vendo aqui, que talvez não me conheçam, né? Heitorzinho, acho que eu não vejo Heitorzinho há tanto tempo, mesmo tendo casa no mesmo lugar. Legal que ele está aí com a gente. O Heitor é um irmão nosso também, que sempre acompanha a gente em tudo. Então, Tá travando, hein, Léo? deu uma... Mas eu tô te vendo e tô te ouvindo por enquanto. Depois vocês falam se voltou. Tá Delay normal? voltou aí, Delay? Vanderlei? Mari, voltou? Acho que sim. Acho que Eles ficam sim. tirando sarro e não respondem a gente. Então, acho que é melhor a gente continuar e Vamos ignorar esses continuar. nossos amigos com mais de 5 anos de convivência. Eles não dá para confiar. Não dá para confiar. Então, Camila, primeiro, obrigado pelo convite. Muito legal conversar. Foi muito legal ter conversado contigo naquela outra live que nós fizemos. E o que é importante? Tudo é novo. Tudo com relação a essa pandemia é novo. E não só com relação ao direito médico, ao direito da saúde. Tudo Ao é sistema novo. jurídico
por inteiro. É novo, a gente está vivendo um momento muito importante, eu acho que para todas as áreas do direito. Direito médico, direito à saúde, tem uma relação direta? Tem, porque a gente está diante de uma pandemia, de um vírus, de uma contaminação. Que vai atingir o sistema de saúde por inteiro, né? O sistema de saúde público, né, o SUS, e o sistema de saúde suplementar, que são as operadoras de saúde e os planos de saúde. Então, lógico, é afetado de forma direta o sistema de saúde, em sua estrutura, em seu orçamento, em tudo. Seus profissionais. Então, o sistema de saúde realmente é um setor que realmente tem uma afetação direta e inegável. Mas a gente não pode esquecer que relações comerciais foram afetadas, empregos, famílias, como nós conversamos, né, na outra live, né? Para quem não perdeu, procure, eu vou lançar no YouTube, eu já te passei o link também, né? Vamos publicar. Diversas atividades foram afetadas. Sim. E muito afetadas. Né? Hoje mesmo atendi um amigo por questões relacionadas ao aluguel da empresa dele, eu nem faço essa área, muito provavelmente eu indique para algum colega fazer. Mas olha que situação, né? Contratos precisando ser revisados em caráter de urgência. Exatamente. E na área da saúde não é diferente. Não é diferente. E o que eu queria já começar falando, Camilo, o que é o pior de tudo? O pior de tudo no mundo jurídico, o que é? Insegurança jurídica. A insegurança jurídica, exatamente. E não importa a área. Tem um momento que resume a insegurança jurídica agora. Exatamente. Então, não importa a área. Né? Não importa a área. Não. Mas o pior que pode acontecer é insegurança jurídica. E, infelizmente, parece que os nossos governantes não sabem o que é isso. Não sabem o que é isso. Porque a partir do momento que você cria uma norma de emergência falando que o estado de emergência vai até novembro, mas você traz uma série de atos normativos posteriores que falam que até o momento que encerra a pandemia, por exemplo, como a lei de telemedicina que foi publicada ontem. A gente já vai falar disso. Então eu tenho um estado de emergência até novembro, mas se a pandemia acabar amanhã, todas as leis perdem eficácia diretamente. Então, na verdade... Não, pode concluir, Léo. Então, uma lei que traz um benefício tremendo, por exemplo, que é a telemedicina, que a gente vai analisar um pouquinho, se amanhã acaba a pandemia, o médico não pode mais usar, o paciente não vai poder ter acesso. Então, o governo, né, a Casa Legislativa, trabalhando para criar insegurança. Eu não consigo entender. Você faz uma tramitação de urgência que gera dispêndio de recurso, tempo. Eles fizeram um investimento tremendo em tecnologia para que as sessões fossem online. Então você faz toda essa mobilização para depois engavetar. Não, e traz uma norma que vai se autodestruir. Se a gente pudesse falar isso, né? Porque assim, que nem a gente vai entrar no assunto da telemedicina, mas é uma coisa que eu já vi que ela não vai valer para depois dessa pandemia, pelo que eu li. Isso é você que vai me explicar melhor, mas pelo que eu li da lei, ela não vai valer. É um absurdo. Eu falo pelo direito de família, que é a minha área. Muitas coisas que estão acontecendo agora, nesse momento da pandemia, todos os juristas que eu tenho visto, conversado, ouvido, falam que vamos aproveitar esse momento para levar para o pós-pandemia essas inovações feitas durante a pandemia, que são coisas, por exemplo, não vou entrar na minha área, mas só para dar um exemplo, a história do testamento virtual, que a gente conversou, coisas feitas assim, de forma que para se aproveitar mesmo. E pelo que você está me falando, na área de saúde vai ser o caminho inverso. A gente não vai aproveitar essas coisas boas que esse momento ruim está nos trazendo, é isso? Por exemplo, com a telemedicina é exatamente isso. Vamos começar então, Léo? É exatamente isso. Assim, é algo que sempre se discutiu no Brasil, muito amplamente, a questão da telemedicina. Ora o Conselho de Medicina, Federal de Medicina aprova, ora recusa.
E durante a pandemia, por exemplo, 3 órgãos diversos se manifestaram com relação à telemedicina. O Ministério da Saúde, Sim. o Conselho Federal de Medicina e agora uma lei posterior. E uma lei posterior que diverge desses normativos anteriores. É o caos. Então vamos assim. É o caos. Vamos primeiro caos. explicar, Léo, para a gente entrar numa linha de raciocínio, para auxiliar. Eu imagino que a maioria de nós temos uma ideia do que seja telemedicina, mas eu descobri que eu tenho uma ideia vaga, porque envolve muito mais coisa do que um bate-papo entre médico, como a gente está fazendo agora, médico e paciente. Então, Exato. Explica para nós como que funciona a telemedicina, o que é a telemedicina, dá um conceito assim, para leigo mesmo. Esquece que estamos falando com advogados, que a maioria aqui que está nos assistindo pelo jeito são advogados. Advogado ele se une nessa hora, né? mas vamos lá. O que é a telemedicina? Essa própria lei, no artigo 1º, ela fala que justamente é um método que pode ser utilizado para desenvolver ciência, para afastar risco, ou seja, é algo que pode ser utilizado em prol da saúde, utilizando um meio de tecnologia, um canal de comunicação. Esse canal de comunicação precisa proporcionar segurança e privacidade. Então, isso a gente está falando com relação ao ambiente, segurança e privacidade. Com relação ao atendimento, antes de falar da telemedicina, o que a gente não pode esquecer? Telemedicina é um ato médico. Ponto final. Então, quem vai analisar os limites desse atendimento virtual é o médico e somente o médico. Ele que vai ver até que ponto ele pode avaliar aquele paciente sem colocar em risco as eventuais consequências que o virtual não permite que ele veja. É isso. Avaliando, por exemplo, as perguntas, a responsabilidade dele e o risco do paciente. Então, é um ato médico. Telemedicina é um ato médico. Então, só o médico não é, por exemplo, o deputado e não poderia vir na lei os limites da telemedicina. O limite da telemedicina é ato médico, é responsabilidade do médico. Então, como tudo que envolve médico e paciente. Dentro de um centro cirúrgico, a última palavra é do médico, não de mais ninguém. Então, na telemedicina vai ser da mesma forma, é isso? Exatamente. Então, a lei ela veio muito claramente falando que a telemedicina, então, ela vem por objetivo de proporcionar assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção da saúde. É isso que está no artigo 3º da lei. Deixa eu só falar o número da lei. É a lei de ontem. É a lei de ontem. 13.989. Isso, a 13989 de 2020, tá? Então, é isso que a telemedicina... Léo, deixa eu só... Eu estou vendo aqui que o pessoal está querendo esclarecer uma resposta. Eu vou chegar na questão da... Aí a gente já chega lá, Inclusive, eu posso falar até da minha experiência pessoal. Isso, eu já anotei aqui a questão da receita. Eu anotei também, a gente já responde. Vamos só fazer esses conceitos iniciais dele, aí a gente explica. É que tem um problema envolvendo a receita que foi causado pela lei. A gente vai chegar lá. Então, a telemedicina veio para isso. Assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção da saúde. Acabou. Quais são os formatos? Durante a pandemia. Essa lei só serve para esse... Mas ela coloca uma data ou é enquanto perdurar o estado de calamidade, seria isso? Não, ela fala da pandemia. Enquanto durar a crise ocasionada. Quer dizer, quando baterem o martelo, ninguém sabe quando, então. Mas quando fala da crise, da crise. E aí, o que ela previa na própria lei, que depois ela poderia ser regulamentada pós-pandemia. E o artigo 6º foi vetado. Eu vi essa crítica desse artigo. Eu tinha lido. É absurdo. Então, já tinha uma perna para aproveitar ela depois. A proposta legislativa admitia a posterior regulamentação.
ocorre o veto, e vamos deixar claro, o veto é presidencial, ocorre o veto presidencial com relação ao artigo 6º, e a telemedicina, então, ela vai explodir, Morrer ela com vai a pandemia. morrer, ela tem um dispositivo de autodestruição com quem decretar o final da pandemia. Como se Então, fosse uma situação inútil a telemedicina, que só servisse para esse momento. Não faz sentido, exatamente, né? Não faz exatamente. sentido. Então, agora, até explicando um pouquinho, eu posso usar o mesmo exemplo da Casa de Papel? Pode usar, porque todo mundo adorou e é um exemplo fácil de guardar. Então, Né? vamos lá. Existe a telemedicina, que é aquela médico-médico, onde o médico vai em contato com outro médico, estabelecer ali o diagnóstico de algum paciente, vai analisar exames, vai discutir algum tipo de prescrição. Essa é aquela telemedicina de médico para médico, ela é muito mais técnica, né? E ela é utilizada muitas vezes por especialistas, levando então esse conhecimento em prol da saúde para um médico que não seja especialista ou que esteja afastado dos grandes centros de pesquisa. Então, esse é o primeiro benefício da telemedicina. Segundo forma da telemedicina, médico com um paciente fazendo então uma teleconsulta com um médico especialista. Então, isso até engrandece a discussão, porque este outro médico aqui pode, por exemplo, praticar o exame físico. Pode analisar o paciente e reportar para o outro médico de forma técnica. Tá de forma remota participando daquela consulta. Isso, então é uma teleconsulta extremamente técnica, porque tem um outro profissional capacitado ao lado do paciente. Fisicamente. Vai ter a teleconsulta pura, que é médico se consultando com o paciente, aliás, o médico prestando consulta ao paciente. E existe sim uma possibilidade que é ultramoderna, que foi o que nós presenciamos na Casa de Papel. Então, para quem não assistiu, assista, tem um episódio dessa nova temporada que traz, eu duvido que quem goste da série já não tenha assistido, então... então tem essa possibilidade do telemonitoramento, né, da teleorientação, que é um médico passando orientações de algum tipo de procedimento para outro, e aconteceu isso lá, só que quem estava na outra ponta não era um médico, era um dos bandidos ou mocinhos do filme, dependendo daquilo que você... Para mim são mocinhos. Do seu ponto de vista. Exatamente. Então, são essas possibilidades, de forma bem simples, são essas 4 possibilidades possíveis, tá? Ponto importante da lei, tá, Camila? Porque eu sei que talvez você não tenha fixado, e é importante. A telemedicina veio só para médico, com uma grande reserva de mercado. Tá. Médico, só médico. Não existe, por exemplo, a telemedicina, de acordo com o que está na lei, para psicólogo, para fisioterapeuta, por exemplo. Para o fisioterapeuta, para o psicólogo, ou para outra atividade que podia se valer da telemedicina. A telemedicina Mas existem hoje, estudos para isso já, Léo, em andamento? Você sabe me dizer? Ou... Na verdade, a telemedicina ela é presente. Eu vou te dar um exemplo hoje. Se você estiver doente em Portugal, independente da pandemia ou não, quando você entra em contato com o sistema de saúde, o primeiro contato é por telemedicina. Então você vai ser analisado por telemedicina. Para ver a necessidade de você acionar diretamente no hospital. Para você ser direcionado a um serviço, ou você vai ser direcionado a um profissional diretamente, ou se você já vai ser medicado e feita essa primeira consulta, e você já fica em casa. É o que aconteceu comigo essa semana que eu te contei, exatamente. Então isso já é em Portugal vem funcionando como algo para se filtrar e para direcionar da maneira correta. Ou seja, evitar que as pessoas... E todo mundo sai ganhando, né, Léo? Não, tem um ponto que é principal, que aqui no Brasil as pessoas acham que é legal ir no hospital e chega lá falar e reclama. Nossa, mas eu fui no hospital e tinha fila. Então, para que você foi? Faz a consulta por telemedicina. Então isso desafoga o sistema. E lá em Portugal a gente não pode esquecer que lá é um sistema misto e na verdade praticamente público.
tem uma coparticipação, mas ele é público. Então, imagina, é o sistema público trabalhando por telemedicina para atender bem o paciente. Então, telemedicina é uma realidade. Todas as profissões, por exemplo, por que o psicólogo não pode prestar uma consulta desta forma? Sim. É que nem o Que nós fisioterapeuta, estamos eu fico conversando pensando aqui. tantas pessoas fazendo tratamentos importantíssimos de fisioterapia e que vai se interromper, vai andar Porque para trás, não pode direto parar. pro... Não pode Exato, parar. A pessoa é não isso que eu pode penso. parar. É um tratamento continuado, decorrente de uma lesão. Os psicólogos, nesse momento de isolamento, quantas pessoas estão tendo sofrimentos muito graves, assim, psicológicos dentro de casa, por várias questões, não é verdade? Eu estou vendo Exato. aqui Então, uma pergunta que a gente já vai já responder da anotei. doutora Cibele, uma amiga minha querida. Um Já beijo anotei para como pagar. você. Como pagar, porque isso é um assunto interessante também. Tem a questão da receita, eu já anotei, do Eu pagamento. Tá, queria, se você quiser, Léo, eu posso até, se você me permitir, citar como funcionou comigo essa semana, porque dentro disso você pode desenvolver o mecanismo do que eu passei. Pode ser assim? A pode, lógico, experiência que lógico. eu vivi? Porque Isso. Então eu achei vamos. muito. Eu vou falar bem breve. A minha mãe a minha mãe é hipertensa, teve um pico de pressão altíssimo. Fiquei eu e minha irmã sem saber o que fazer, porque se a gente levasse ela para o hospital, ela tem mais de 70 anos, ia ficar exposta, enfim. Liguei para a operadora de saúde, eles falaram, baixa o aplicativo X que você vai entrar em contato com o médico. Baixamos o aplicativo em 1 minuto, na verdade quem estava com a minha mãe foi minha irmã, mas ela que me relatou, em 5 minutos tinha um médico falando com a minha mãe virtualmente, conversou com ela, olhou ela, ele tinha o prontuário dela, porque o aplicativo ele é do convênio dela. Do convênio, Olhou, né? Destaca bem exatamente, isso. Ele é do convênio, ele é do destaca bem isso. convênio, porque aí depois você vai fazer as distinções. Ele foi lá, avaliou, falou, olha, não leva ela para o hospital, a questão de ajuste de medicamento, ela precisa acrescentar mais 2, 3 medicamentos, estou te mandando a receita, aí vai a resposta do delay, no meu caso, para o que o Delay perguntou, ele me mandou a receita por SMS, por um link. Quando chegou o SMS no meu telefone, eu baixei a receita pelo link, fui até a farmácia, na farmácia eu mostrei para a moça a receita pelo meu celular, aí ela pediu para eu mostrar para ela o QR Code que tinha na própria receita, ela entrou no sistema deles, validou pelo QR Code e liberou a medicação, sem precisar tirar minha mãe de casa. E por que Ela isso fez não pode ser feito depois, gente? É maravilhoso, porque qualquer pessoa está exposta a muitas doenças entrando no ambiente hospitalar e o custo para o próprio hospital para receber um paciente. Então vamos analisar. Sua mãe fez a consulta de teleconsulta pura. Exatamente. E o Muito médico legal. ali o médico tinha todo o direito, por exemplo, de não atendê-la. Isso é importante. A partir do momento que ele, observando o caso e o relato, se ele entender que não podia ser por teleconsulta, ele poderia parar e falar, olha, vem para o hospital XY da nossa rede credenciada, vamos deixar claro que a teleconsulta que você realizou foi pelo plano de saúde, pelo plano Sim. que você paga, então vamos deixar isso bem claro e depois eu quero analisar se esse médico fosse, por exemplo, um médico particular. Tá. São situações que vão ter diferenças efetivamente, tá? Então, a telemedicina, ela é uma realidade, ela é uma necessidade para não expor as pessoas. E ela vinha sendo praticada, querendo ou não, e ela é praticada no mundo inteiro. Eu não conheço aqui no Brasil, talvez, um psicólogo, por exemplo, que não tenha prestado serviço para alguém algum dia por algum serviço de tecnologia ou por um canal de WhatsApp, por exemplo, né? por um aplicativo de WhatsApp. Então, a questão da telemedicina ela é inevitável, ela é presente. Neste momento de pandemia, ela foi obrigatória. Isso que a gente precisa entender, ela foi obrigatória. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo advogado, ele mora em Nazaré da Mata. Onde fica isso? A 20 quilômetros de Recife, e Nazaré da Mata tem um vilarejo de pescadores, pequeno turístico, e lá, neste vilarejo, teve um caso de coronavírus. Como um médico deste vilarejo, deste posto de saúde, vai conseguir prestar um atendimento
minimamente adequado se ele não tiver uma teleconferência com outro médico especialista. Exatamente. Então, a telemedicina hoje ela veio, neste momento de pandemia, por uma necessidade. Por falta de opção, na verdade. E a necessidade, mas é uma lei com prazo de validade, então vou responder uma pergunta no meio aí que apareceu, ela é uma lei com prazo de validade. Léo, é a mesma pergunta aqui, se você puder esclarecer, a pessoa perguntou o seguinte, o que é insegurança jurídica? Isso, eu vi, essa mesmo. Então, aí eu vou falar toda a frase, aí você já responde. Ele diz que essa lei é restrita ao tempo da crise, mas se, por exemplo, isso não passar, a gente tiver que viver 90% em casa, ela vai continuar valendo? Pelo amor de Deus, né? Não. Porque tem muita gente falando já que o negócio vai ser muito pior do que a gente está imaginando, mas enfim, né? Mas vamos lá. Sendo objetivo e trabalhando com aquilo que a gente tem na mão hoje. Uhum. Ministério da Saúde, Governo Federal, a partir do momento que for decretado o retorno das atividades, a lei vai perder eficácia. É isso que a gente tem na mão hoje. É o que tem. É o que tem. Eu acredito que às vezes, Léo, porque isso daí também, eu não sei se isso vai ser bom ou não para as empresas que trabalham na área de saúde. Se for vantajoso, o lobby deles é muito forte para fazer valer. Se não for vantajoso, o lobby deles é muito forte para não fazer valer. A verdade é só essa. Mas eu concordo com a Rafaela, que acabou de colocar, isso vai passar. Não, tem que passar. Isso vai passar. Vai passar. Mas com relação à telemedicina, a gente tem que entender isso. Ela veio, ela é uma realidade, ela precisa ser regularizada. Essa lei veio com prazo determinado. Ela tem um dispositivo de autodestruição. Ela vai perder vigência, ela vai perder eficácia. O que vai acontecer depois, ninguém sabe. Agora, no âmbito jurídico, a gente sabe. O direito é dinâmico, muitas vezes ele não acompanha o anseio da sociedade, mas é dinâmico. Então, nada impede de, por exemplo, já existir um outro PL em andamento agora, trazendo... Para já ir regulamentando. Exatamente. Então, mas ela veio para ficar. Léo, só para a gente, eu já vi que passou meia hora e a gente tem muito assunto para falar. Então, deixa eu te falar, a gente falou de um atendimento que eu tive, respondendo uma das perguntas... Fala da receita agora, então. Foi uma pessoa especializada que eu atendi. As duas coisas, falar sobre a receita, falar quando não é o médico do convênio, como funciona essa questão do reembolso. A doutora Cibele quer saber como que se paga médico na questão da telemedicina. Me explica aquela história que você tentou me explicar, que eu não entendi direito, como funciona essa questão dentro dos planos de saúde, porque é um sistema próprio que tem que ser criado para se pagar os médicos. Vamos lá. Vamos desenvolver em cima disso, porque a gente já passou meia hora do nosso tempo, hein? Vamos lá. Se o médico for credenciado, e ele estiver dentro do plano de saúde, for um médico credenciado, os planos de saúde estão disponibilizando aplicativos próprios. Então, é o que você utilizou. Então, a maioria dos planos de saúde estão incluindo no seu sistema essas plataformas de telemedicina. Então, os médicos credenciados vão, sim, atender por telemedicina de uma forma muito tranquila e não vão ter problema nenhum com relação a pagamento, nada, porque o próprio sistema vai identificar e vai gerar o token e vai cair na conta do médico. Isso vai ser tranquilo, tá? Aí a receita, aí tanto faz se o médico é credenciado ou não. A lei vetou a prescrição por meio virtual. Como que tem que ser... Exatamente. Foi o que eu falei, sabe? O esforço desnecessário. Mas e essa receita que eu tive? Não, vamos lá. Essa receita teve validade e o farmacêutico entendeu que deveria vender e tudo correu bem. Ao pé da letra, não cabe receita virtual. Caramba! Foi vetado. Por quê? Olha exatamente, veto presidencial de novo. Olha a justificativa de veto. Falou que isso poderia gerar falsificação de documento, que é algo que não se pode prever e não se pode admitir, e se previu que olha o que é pior, é algo assustador, e que a falsificação seria direcionada
ao uso de opioides. Então, ou seja, a pessoa iria falsificar para comprar remédio controlado. Então, hoje, Camila, hoje, para quem está nos assistindo e respondendo a pergunta do Vanderlei, hoje não se pode enviar a receita por nenhum tipo de via digital. Então é uma lei manca, porque ela não funciona. O que pode ser feito, que aí é utilizar aquelas pessoas que estão na rua, hoje, infelizmente, sujeitas a todo tipo, que são usar os portadores, os nossos motoboys, que nos salvam no nosso dia a dia, e o médico ou o plano de saúde deveria, de toda forma, dar um jeito dessa receita chegar ou no paciente, ou no familiar, ou na farmácia e ocorrer o encontro lá. Mas é algo absurdo. Absurdo. É absurdo. Então, absurdo. Absurdo, tá? E aí, a questão do médico particular e do médico credenciado. O médico particular, ele vai ter que comprovar dentro do seu sistema, e aí é um sistema próprio, ele vai ter que comprovar data, hora, período, tempo daquela consulta, vai ter que, de alguma forma, anexar o prontuário, vai ter que criar um mecanismo que valide o recibo dele. Ele vai dar o recibo para o seu paciente, por exemplo, utilizando o caso da sua mãe, ela receberia esse recibo e efetaria o pagamento para ele por TED, por qualquer outra forma. Aí isso não importa. E o reembolso no reembolso do caminho normal. Isso. Só que o reembolso, que vai ser sujeito à telemedicina, que não está previsto nos contratos dos planos de saúde, vai ser uma briga com o plano de saúde. Então, se eu fizer uma consulta particular hoje, eu vou ter que ter o recibo e vou lá pedir o reembolso. O plano de saúde pode falar, tá bom, prova que ocorreu a consulta. Aí eu vou ter que ligar para o médico. Falar, médico, me dá a prova de que aquela nossa teleconsulta existiu. O médico vai ter que gerar essa documentação. Então, recado importante. Se você é médico, atende só de forma particular, sabe que os seus pacientes vão procurar o reembolso do plano de saúde, não preste a teleconsulta se você não tiver uma plataforma que gere dados que comprovem que aquela teleconsulta aconteceu. Com autorização do paciente, grave. Com autorização do paciente, troque as informações necessárias, gere um print eletrônico comprovando isso, anexe o prontuário, porque se você, médico, não fizer isso, você vai receber, tá? Você vai receber, só que o paciente não vai conseguir o reembolso. Duas Muita perguntas exatamente iguais. Nota fiscal paulista. A nota fiscal emitida pelo sistema da clínica ou do médico. Ok. A nota fiscal eletrônica resolve para fins de reembolso. É o que eu vejo também, Léo, que é um grande problema, é que não é uma sistemática simples de ser implementada. Então, a gente está vivendo o momento que essa lei tem que ser aplicada, me corrija se eu estiver errada, o momento que a lei tem que ser aplicada é o que a gente está vivendo, mas também as empresas de saúde não tiveram tempo para, eu imagino, de desenvolver a tecnologia necessária para esse sistema se falar todo, porque não deve ser simples, né, Léo? As empresas de saúde, sim. Não, os planos de saúde, sim. Tá? Os planos de saúde, sim. Eles têm estrutura tanto que você fez. É um sistema que eu acredito até bastante fácil de ser operacionalizado. Essa operadora de saúde da minha mãe, ela já tem esse viés mais assim. Eu já percebi isso, que ele já pratica, de um jeito, as avessas, eles praticam uma telemedicina. O meu plano de saúde, por exemplo, também hoje eu já recebi um e-mail com diversos esclarecimentos para fazer a telemedicina. Então, os planos de saúde, eles vão operacionalizar. O problema que eu vejo é o médico particular, dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, viabilizar um sistema que atenda ao requisito do plano de saúde para viabilizar os reembolsos. Então, isso é um problema que vai
precisa ser criado, precisa ser solucionado? Olha, Léo, a Fernanda, ela fez até na nossa primeira live do Que a Brando Convida, foi com a gente. Ela é enfermeira, casada com o Dr. Rubens, psiquiatra. Então, a preocupação dela tem muito sentido, porque eles estão também em isolamento, mas eles podem praticar, o Dr. Rubens pode praticar telemedicina, mas ele não tem Pode. como gerar nota fiscal, porque ele está em casa. Ele não poderia dar um recibo? É essa a pergunta. Eu acho que é isso, né, Nanda, que você está perguntando. Mas vamos lá. Alguns tem que ser aquele recibo que o plano de saúde aceita, né? Se o paciente simplesmente quiser pagar a consulta, ele emite o recibo, não tem problema nenhum. Se for o recibo que o paciente vai levar para o plano de saúde, tem que ser aquele recibo que cumpra os requisitos. Tem que ter o CPF do paciente, o CPF dele, tem que ter a descrição correta do valor, tem que ter identificação da data, que são para ser levado a reembolso. Se é só um recibo médico-paciente, pode não ter tanta formalidade, mas lógico, o paciente depois deve levar, olha lá, exatamente, olha lá, recibo, CRM, CNPJ, CPF do paciente, aí está tudo correto, sim. Quer passar de assunto, senão a gente vai ficar na telemedicina, e eu falei que a telemedicina ia render quase a live toda. Foram 40 minutos. Ô, Léo, só uma dúvida que passou muito na vez passada, hoje ninguém não nos perguntou, mas sobre a questão da telemedicina e a Lei Geral de Proteção de Dados. Dá uma pincelada rapidinho, porque muita gente se interessou nesse assunto a vez passada. Vamos lá, de forma rápida. Primeiro, a Lei Geral de Proteção de Dados não está em vigor. Ponto. Então isso é importante. Então não vai se aplicar, em tese. Não vai se aplicar aquela proteção que a lei já vinha prevendo. Segundo, já há um projeto de lei prorrogando a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, que é outra realidade que a gente vai enfrentar. Esse é um ponto. Agora, vamos imaginar com relação à questão de dados, que são o que a gente vem chamando de dados sensíveis à saúde, né? São os dados sensíveis a todos os pacientes. Então, quem estava já implantando, e eu tenho contato com diversos hospitais, eu tenho contato com diversos médicos, muitos e muitos e muitos médicos já vinham criando nos seus consultórios, clínicas e os próprios hospitais, investindo valores pesados mesmo, para que a lei fosse aplicada e para que os dados fossem preservados. Então, a teleconsulta, se ela for regularizada, for implementada de forma definitiva, quem estiver coletando os dados vai ter que se adaptar e vai ter que cumprir os ditames da lei. Hoje, vamos deixar claro, não vamos criar mais um fantasma em cima da telemedicina. Hoje a lei não está em vigor, a lei não está em vigência, ela não produz efeitos. Então, vamos deixar isso claro, vamos afastar aquilo que não acrescenta na discussão. Sim. Falar de Lei Geral de Proteção de Dados na época de pandemia para criar um obstáculo para a telemedicina, mais, né? Vamos parar, porque não é por aí. Tá? A lei entrou em vigor, ou se estivesse em vigor, com certeza a telemedicina estaria sendo realizada com os critérios e de acordo com aquilo que a lei determina, que é o quê? Preservação dos dados daquela parte mais... Independente da existência de uma lei, né? Exatamente, que são os chamados dados sensíveis. Né? Os dados sensíveis não pode ter publicidade por ninguém, nem no meu escritório, nem no seu, nem de ninguém. É inerente ao próprio exercício da profissão, esse sigilo. Então, independente da existência de lei que determine isso, esses dados têm que ser protegidos. Então, assunto encerrado, não vamos polemizar mais, tem muita polêmica na história. Telemedicina veio para ficar, vamos só concluir, veio para ficar, tá? Ela veio para ficar, ela vai ser regulamentada e ela precisa ser regulamentada. Então, assim, a lei é horrível, essa lei é péssima, não diz quase nada, mas é o primeiro passo que pode servir para uma revisão legislativa ou para o início de um novo projeto de lei, ou, eu diria mais, se os conselhos profissionais quiserem disciplinar, eu entendo que está na competência dos conselhos. Então, se o CFM quiser regulamentar, ele regulamenta. Se o Conselho Regional Federal de Psicologia, se o de ortopedia, de fisioterapia, que se eu não me engano é CREFITO, se todos esses conselhos quiserem regulamentar,
eles podem, porque eu entendo que está dentro da competência de regulamentação da profissão. Beleza. Vamos falar, a gente está com 20 minutos, Léo. Eu não sei, Vamos lá. eu acho interessante a gente falar sobre a convocação dos profissionais de saúde prevista na portaria 639 do Ministério da Saúde. Dá uma pincelada muito breve do que se trata. Fala da questão da obrigatoriedade, se tem penalidades para aqueles que descumprirem. Por favor. Vamos assim, de forma bem rápida mesmo. Bem rápida mesmo. Camila. Assim, o que acontece? Situações que nunca foram vividas precisam, talvez, de algumas medidas que nunca foram implantadas. Eu vejo com muita simplicidade isso. Eu posso estar extremamente equivocado, mas tudo aquilo que eu nunca vivi, como que eu vou disciplinar de uma hora para outra, no susto? Como eu vou saber as consequências dessa pandemia dentro do próprio sistema de saúde e aí dos profissionais que atuam com atividades relacionadas à saúde? Então, foi simplesmente isso. O Ministério da Saúde elencou aqui, se eu não me engano, 14 profissões. Não, 14 profissões. Vou falar rápido. Serviço social, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia e técnicos em radiologia. O que é isso? Tudo que um hospital praticamente precisa ter dentro dele. É o exemplo que você deu, seriam os reservistas do Exército. Exatamente. Eu vou chegar exatamente nisso. Então, o que o Ministério da Saúde fez? Falou, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer com quem está no front, só que eu também não sei qual o contingente que eu posso contar. É isso. Então, você habilitado e com o seu registro profissional em dia, você é apto para exercer a profissão, então faz um cadastro. Não significa que você vai ser chamado. E não significa que você vai stand-by. E não significa que você é um médico de Porto Alegre e vai ser chamado no Amapá. Não é isso. Mas é saber, dentro de cada área, dentro de a área geográfica, efetivamente, qual é o contingente destes profissionais que existem. O sistema público, por exemplo, perdeu todos os fisioterapeutas na cidade de Caieiras, aqui do lado de São Paulo. Eu tenho profissionais próximos que podem prestar o serviço para a cidade de Caieiras. É isso que vai acontecer. Tá. É uma reserva, é um contingenciamento que o Ministério da Saúde precisa saber caso os profissionais do Sistema Único entrem em colapso. Tá. É saber com quem pode contar. Não vamos criar também um pânico em cima daquele daquilo que não é pânico. É a Fernanda. Isso. Eu vou entrar, a gente vai falar disso dos EPIs, né? A gente responde ela quando nós conversarmos sobre os EPIs. Léo, muito brevemente também, como que está funcionando a questão dos tratamentos das cirurgias eletivas, dos atendimentos eletivos? Que pé que está isso? As mensalidades também? As pessoas podem ficar inadimplentes nesse período que a renda das pessoas está comprometidas? Vamos lá. A ANS fez primeiro falar de inadimplência. A ANS fez um comunicado, um direcionamento. Ela, de alguma forma, argumenta de que os planos de saúde não podem, por exemplo, negar atendimento a quem está com a parcela em atraso. Mas daqueles 2 meses lá previstos. Se for o contrato individual. Mas ela, por exemplo, não pode obrigar. Isso das operadoras. São contratos que ela não pode obrigar. Antes de entrar na live, eu não consegui ler, mas acho que saiu alguma coisa hoje da ANS disciplinando um pouco mais essa matéria, e aí eu me comprometo a fazer um post para você publicar no teu Instagram, que é justamente por isso. Eu realmente não sei se isso foi efetivamente disciplinado ou se foi uma decisão judicial que fala sobre emergência, que fala
inadimplência, mas aí eu me comprometo, mas a princípio há uma recomendação com relação à inadimplência, mas que não é obrigatória com relação às operadoras de saúde. Ponto, Tá. é isso que nós temos. Tá. Tá? É isso que nós temos. O outro ponto Os que você tratamentos abordou, eletivos, as cirurgias que não tratamentos têm eletivos. urgência. Tratamentos eletivos, vamos lá. Existem tratamentos eletivos, por exemplo, mas são direcionados ao tratamento do câncer. O câncer, ele tem estágios de tratamento, eles têm processos que precisam ser passados para você concluir o tratamento. São aplicações, tem prazo, tem medicamento, e tudo isso não pode ser interrompido. Então, câncer, sai da lista. Nenhuma restrição a tratamento e exame com relação a procedimentos oncológicos podem ser interrompidos. Então, vamos deixar bem claro isso. Oncologia. Tratamentos que resultem risco de morte para o paciente ou incapacidade, mesmo que eletivos, mas essenciais, por declaração médica, por atestado médico, esse tratamento não pode ser interrompido. Parar. Não pode. Grande questão que envolve, mas nem só disso o plano de saúde vive, e nem só disso o médico exerce a profissão, e nem é só isso que o paciente precisa. Então, existem grandes discussões já sendo travadas, e já estão chegando no judiciário. Por exemplo, vou te dar um exemplo efetivo, pontual, porque eu não posso me submeter, por exemplo, a uma cirurgia bariátrica, ainda que neste momento de pandemia, ainda que eu assine um termo de consentimento, né, um termo de consentimento evidenciando que eu tenho ciência dos riscos, para fazer uma cirurgia bariátrica que eu estou a tratamento há 10 meses, por exemplo. Você precisa daquele time para operar e se vai passar. Eu fiz regime, eu tomei medicamento, eu cheguei naquele percentual adequado, que me isenta de risco na cirurgia, e eu não vou fazer. Tem pessoas que precisam fazer a cirurgia bariátrica com urgência, porque estão com problema nas articulações, estão com problemas cardíacos, estão com problemas circulatórios. Então, eu posso adiar isso? Então, são questões que vão ser analisadas, e vão ser analisadas pelo judiciário. Porque a partir do momento que o médico declarar que é necessário, que o paciente manifestou sua vontade com a assinatura do termo de consentimento livre, né, termo de consentimento informado, ou qualquer nome que você queira dar, e o plano de saúde recusa o agendamento, o hospital recusa o agendamento, aí não sou eu que quero, mas realmente essa discussão vai chegar ao judiciário, e eu entendo que o judiciário vai acolher, sim. Léo, temos 10 minutos. Vamos lá, para um assunto muito importante, que é a questão dos profissionais que estão na linha de frente da pandemia. Como que está funcionando isso? A questão dos EPIs, dos testes, as responsabilidades, as negativas de atendimento. São dramas que estão sendo vividos também pela classe médica, pelos profissionais de saúde no geral, não só os médicos. Inclusive, a gente está vendo até que eles estão sendo agredidos. Enfim, é um drama, né? Olha que loucura, né? Eu gosto muito de analisar algumas questões como advogado e só sobre o ponto de vista técnico, e hoje a gente começa a observar o quanto o nosso Estado é despreparado para qualquer situação que saia um pouquinho daquele cotidiano básico do básico. Exatamente. Então, o que eu quero falar com isso? Eu não posso expor a risco quem está diretamente ligado à cura. Eu não tenho esse direito como Estado de colocar em risco a vida, a integridade e a saúde de quem é o meu braço para cumprimento do preceito constitucional do 196, do artigo 196, do acesso à saúde. O Estado só pode dar acesso à saúde se ele tem um profissional capacitado. Se eu, Estado, exponho o meu profissional capacitado a risco... Aí não adianta nenhuma medida a mais. Acabou. Eu não sou Estado. Exato. Então, a conclusão,
né, também sendo bem rápido por causa do nosso tempo. O sistema de saúde público, aparentemente, vai ter uma sobrecarga, os profissionais não estão recebendo os EPIs necessários, pelo menos não estavam até agora, pelo jeito fizeram uma grande campanha, esses EPIs chegaram, mas não se sabe, não se sabe. O EPI não é algo que se usa hoje, guarda e usa amanhã, são descartáveis, Exatamente. porque o risco de contaminação é alto. Eles estão sujeitos, sim, à insalubridade, eles estão sujeitos à carga horária elevada, não está tendo o plantão adequado. Então, a grande pergunta que se faz é a seguinte: eu hoje, profissional de saúde, médico, se eu não tiver condições de atender, eu me recuso a atender. Sabe por quê? E isso gera algum tipo de sanção para ele? Nenhuma, porque dentro dos excludentes de ilicitude, aí falando de direito criminal um pouco, mas que a gente precisa saber e conhecer, eu só posso prestar assistência a alguém a partir do momento que eu não coloque em risco a minha integridade. Exatamente. Então, o profissional de saúde hoje, que comprovadamente não tem condições de exercer a sua função por conta da exposição pela ausência de EPI, ele pode se recusar. E não pode ser imputada, por exemplo, nenhum tipo de responsabilidade com relação a ele. Então, é uma dívida que eu diria que o Estado está adquirindo ao não se preservar a saúde de quem é o braço do Estado nesse momento. É uma contradição inclusive, a gente está falando de EPI, Léo, mas é a questão dos testes também, né? Porque a gente entra naquela roda viciada de não ser feito o teste rápido, então aquele profissional de saúde não sabe se está contaminado, aí ele sai contaminando, e ele não tem tempo de se curar rápido para poder voltar a trabalhar e continuar na linha de frente. Isso, então, exatamente. Assim, EPI... Respondendo para a Mari, não é omissão de socorro, porque até para prestar socorro eu não posso colocar em risco a minha integridade, está na lei. Então, não tem omissão de socorro. Não é omissão de socorro. Não, de forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. Que mais que a gente teria que falar dos EPIs? 5 minutos que eu quero falar com você, que é uma coisa bacana. Você quer concluir alguma coisa sobre esse assunto que a gente está indo? Não, é isso. O profissional hoje é uma situação que vai criar, eu acredito que uma grande contingência para o Estado e, dependendo do hospital, se for da rede privada, também pode estar gerando aí um grande prejuízo para os seus funcionários e vai ter que arcar. Porque aí o Estado tem que preservar a vida do seu servidor, como o plano de saúde do seu credenciado, do seu funcionário. Tá. Uma coisa que é muito importante que eu queria que você falasse é a questão das receitas de medicamentos controlados. Como que está funcionando isso, a validade delas? Prorrogou? Vamos lá. Existe uma... Agora tudo é provisório, tudo é pandemia, a gente tem que se atualizar a cada 5 minutos. Eu posso falar uma coisa aqui, está sendo alterado agora, tá? Mas talvez a regra de 180 dias de prorrogação das receitas pode ocorrer, desde que existe algo que tem sido tratado, discutido, que não seja a primeira receita. Tá? Ou seja, precisa ser a prorrogação, precisa ser direcionada a alguém que já está em tratamento. Mas isso então não está funcionando ainda, é isso, Léo? Há uma resolução que determina isso. Tá. Mas eu falei, da mesma forma que agora teve essa decisão falando sobre urgência e emergência, eu já não sei mais. Então, com relação à receita, a última informação, o último acesso à informação que eu tive, vamos deixar assim, né? Foi de que ocorreria para medicamentos controlados a aceitação, a prorrogação de receita por 180 dias, desde que essa pessoa seja paciente em andamento, seja tratamento em andamento. Não poderia ser a primeira receita. A primeira receita. Meu bem, eu acho que abordamos assim, é muito pouco tempo para falar de um assunto tão interessante, que é apaixonante, mas a gente só tem 5 minutos. Se você quiser deixar sua mensagem final, se você tem alguma coisa que você acha importante ainda falar que não foi abordado, fica à vontade. Sobre telemedicina.
o que é importante falar. Mesmo que esteja regulamentada, isso é muito importante, o médico não pode ser obrigado, ninguém pode obrigar o médico a prestar o serviço por telemedicina. Tá? Só o médico pode realmente falar aonde ele vai, até onde ele fica com relação à telemedicina, porque efetivamente é um risco. Por mais que exista tecnologia suficiente para viabilizar o acesso, para viabilizar que isso ocorra de uma maneira segura, é o médico sempre que vai avaliar. Um abraço para a doutora Carolina, que acabou de passar aí. A doutora Carolina é uma médica, eu fico feliz dela ter acompanhado, porque ela é uma médica que pratica telemedicina nos Estados Unidos. Ah, que legal! Eles são muito... Então, e presta consultoria por telemedicina também. Então é isso, Camila, agradeço o convite. Eu que agradeço. Eu acho Fala que a página do seu Instagram para o pessoal seguir. Sobral Navarro Advogados, né? Mas automaticamente ficou relacionada. Fica aqui. Essa Ficar live gravada, eu espero que eu saiba fazer isso. Não sei, não, vai mas descobrir agora. Eu vou gravar. Ah, você vai fazer. Tá, eu porque eu vou tentar, mas eu sou uma nulidade para isso. A Mariana estava com medo de eu ficar que nem o padre com as orelhinhas de coelhinho aqui. Ela falou, pelo amor de Deus, porque eu sou péssima para isso. Eu quero falar para o pessoal que, para quem não estava no começo, esse é um projeto do meu escritório da Mariana, do Quebrando, chama Quebrando Convida. Nós tínhamos essa ideia no papel desde antes da pandemia, mas agora, por conta disso, vamos fazer 2 vezes por semana, temas relacionados ao direito com a pandemia. Então, na semana que vem, na quarta-feira, falaremos sobre mediação, depois falaremos sobre direito imobiliário, condominial, direito tributário, direito de alimentos, enfim, vários assuntos. Acompanhem a nossa página, curtam a página do Dr. Leonardo, não, hoje dúvidas, não teremos mandem lágrimas. inbox pra gente. Hoje não teremos lágrimas. Não temos lágrimas, não, mas foi muito legal. Hoje Adorei. não foi Páscoa, hoje não é Páscoa. Mas eu copiei esse teu modelo, só que eu vou mais longe, Camila. A semana que vem eu vou fazer Leonardo na Europa. Ah, isso é muito chique, é verdade, com seus amigos que estão lá vivendo na pele, isso é muito legal. Anunciar aqui, eu vou conversar com 2 amigos, um que mora em Barcelona, que entrou no nosso site, e um que mora em Milão, que foram 2 epicentros dessa pandemia. E a gente vai tentar trazer um pouquinho da experiência do que aconteceu naqueles países e do que está acontecendo lá e qual a política pública. Tá? Então, a semana que vem vai ser Conexão Europa, tá? Vai ser Conexão Europa, pelo menos com esses 2 amigos, são amigos muito próximos mesmo, que vai ser Milão e Barcelona. Eu espero que vocês venham viajar com a gente. Vai ser muito legal, a gente vai estar lá. Então vamos acompanhando, todo mundo acompanhando as páginas dos nossos escritórios. Tem muito assunto legal para a gente abordar daqui para frente. Muita paz para todos nós, esperança de tempos melhores. Enquanto isso, vamos fazer uma limonada. Como que é? Fazer um limão, fazer uma limonada, né? Vamos tirar leite dessa história toda, né? É o que temos. E é o que temos. O que é importante daquilo que eu falei, um minuto, não vamos criar problema naquilo que não existe. Não vamos trazer a LGPD que não tem eficácia, não tem vigência ainda para dentro deste momento. Vamos ter calma. Eu acho que para tudo que está acontecendo, vamos ter calma, porque, querendo ou não, é algo que nunca passamos. Então, vou encerrar, muita clareza e muito entendimento. Obrigado. Beijo, pessoal. Obrigada a todo mundo, viu? Até a próxima. Esperamos vocês lá. Obrigada, Léo, por aceitar o nosso convite. Foi um prazer, viu? Eu que agradeço. Um beijo. Tchau. Tchau.